espaço infinito, como é bonito ouvir teu coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez nos encontramos através deste instrumento de comunicação para meditarmos, partilharmos, deixarmos a palavra de Deus falar conosco. Também de uma maneira muito especial nessa segunda-feira, nós nos lembramos de que começamos mais uma semana de luta, de trabalho, de graça. Por isso, hoje o Evangelho de Jesus Cristo nos anima também a trabalhar. Vamos ver. Em primeiro lugar, o Evangelho é dividido em duas partes. Nós percebemos a preocupação dos discípulos com o segundo anúncio da morte de Jesus. Ele, pela segunda vez no Evangelho de Mateus, anuncia que vai ser morto na cruz. E então assim eles vão para Cafarnaum, que é uma cidade que fica na Galileia. Jesus e seus discípulos acabam de chegar ali, como lemos no início do Evangelho, e quando os cobradores de tributo do templo se aproximam de Pedro e perguntam para ele: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Tratava-se de uma contribuição anual de 2 dracmas para a sustentação do culto, que todo judeu que tivesse completado 20 anos tinha de pagar, mesmo que estivesse fora da Palestina. Nós encontramos esta orientação em Neemias, livro de Neemias, capítulo 10, versículo 33 ao 38. E assim era um imposto que era uma obrigação para todo judeu, mesmo que estivessem fora da Palestina. A resposta afirmativa de Pedro aos cobradores, sem antes ter falado com Jesus, mostra-nos que efetivamente o Senhor costumava pagar o imposto. Ou seja, Pedro não precisava mentir naquele momento. O episódio deve ter se passado fora da casa, porque quando Pedro foi lá, entrou e Jesus se encontrava dentro, provavelmente, antecipou-se a ele com esta pergunta: que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra o tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Era naquelas monarquias antigas, o tributo era considerado como contribuição especial em benefício da família real. Então a gente entende o quê? Que Jesus é o rei, Jesus é o Senhor. Então, portanto, ele, como sendo rei, não precisava pagar imposto. Os discípulos dele também não precisavam pagar impostos. O que na verdade isso quer dizer que no início da igreja, os cristãos, apesar de toda a perseguição que sofriam, de todas as perseguições que sofriam, eram sempre questionados. Eles se questionavam e os outros também questionavam a comunidade cristã sobre isso, né? Nós estamos sofrendo por parte do governo, por parte dos reis, perseguições, sofrimentos, todo tipo de morte. Então, nós vamos romper de uma vez por todas e parar de pagar os impostos, parar de dar as nossas contribuições. Na verdade, Jesus diz que no centro de tudo está a gratuidade do reino de Deus. Os filhos de Deus, de fato Jesus era rei, então os filhos de Deus não precisavam pagar impostos, mas nós vivemos neste mundo e é neste mundo que precisamos viver. Portanto, enquanto aqui estivermos, Jesus dá o exemplo, para não escandalizar, ele manda Pedro ir até o mar da Galileia pescar. E aí, quando Pedro pesca, isso significa que o imposto é fruto do trabalho. Mas o Senhor quer cumprir à risca aqueles deveres próprios de um cidadão. E quer ensinar também a toda
a todos os seus discípulos, a toda a sua igreja que estava nascendo ali, que nós precisamos cumprir os nossos deveres, mesmo que o mundo esteja contra nós. A passagem do Evangelho que nós ouvimos leva-nos à conclusão de que, se queremos imitar Jesus, temos de ser bons cidadãos, que cumprem seus deveres no trabalho, na sociedade. Não adianta uma pessoa estar trabalhando em determinado lugar, porque ela trabalha naquele lugar, ela não concorda com o patrão, ela não gosta do seu patrão, ela não gosta do seu emprego, e aí ela vai enrolando suas horas de trabalho, ela vai sendo desonesta no cumprimento de suas tarefas. Então Jesus não ensinou isso. Nós somos cidadãos, portanto nós temos deveres, então, temos direitos e temos também obrigações a cumprir. A gente pode dizer que ama e respeita as normas de uma convivência honrada, não duvidar de que a nossa submissão leal aos deveres que temos, também é um vínculo para que todos descubram a honradez de ser cristão, fruto do amor divino que encontramos somente em Deus. Então, é preciso a gente lembrar que isso é uma exortação da igreja, isso é uma exortação de todos os cristãos. Se somos cidadãos que cumprem exemplarmente todos os seus deveres, poderemos iluminar a muitos o caminho que leva a seguir o Senhor. Nos nossos dias, uma grande quantidade de pessoas vive neste mundo desmotivado com a política, desmotivada com a prática da caridade, desmotivada com a ajuda aos necessitados, desmotivada com o trabalho social, desmotivada em ajudar instituições de caridade. Então a gente pensa que todo mundo rouba, que todo mundo desvia dinheiro, que ninguém é honesto, que não vale a pena votar, que não vale a pena se inserir nas obras de caridade, nas obras sociais, que não vale a pena ajudar os pobres, porque os políticos... Isso tudo é desculpa para nós não nos envolvermos nas coisas que são necessárias. Nós somos a igreja do Senhor, somos a igreja de Jesus Cristo. Por isso que o Senhor diz, nós somos, apesar de vivermos como filhos de rei, que ele é rei, somos herdeiros do reino dos céus, estamos neste mundo, e neste mundo nós precisamos dar testemunho. Hoje, cada um dos filhos da igreja encontra-se novamente em estado de missão, e o que o Senhor pede de cada um de nós é que sejamos fermento, e que esse fermento possa renovar a grande massa, fazer com que ela, fazer a diferença neste mundo, fazer com que o mundo seja verdadeiramente um mundo possível de viver. Isto é possível quando nos sentimos irmãos, como nos sentimos cidadãos de pleno direito, que cumprem os seus deveres e exercem os seus direitos também, e não escondem diante das obrigações e também diante das dificuldades deste mundo. Para você, graça e paz da parte do Senhor. Que Deus abençoe sua casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos a memória da jovem inteligente e bela que se tornou a Dama Pobre. Santa Clara nasceu em Assis, daí o nome, Clara de Assis, que fica na Itália, no ano de 1193. Esse nome vem de uma inspiração que sua mãe recebeu, de que, segundo essa inspiração, sua filha haveria de iluminar o mundo com a sua santidade. Pertence a uma nobre família, destacou-se desde cedo pela sua caridade e respeito para com os pequenos. Por isso, ao deparar com a pobreza evangélica vivida por Francisco, apaixonou-se por esse estilo de vida. No ano de 1212, quando tinha apenas 18 anos, a jovem abandonou o lar para seguir Jesus mais radicalmente. Para isso, foi ao encontro de Francisco de Assis, na Porciúncula, e teve seus lindos cabelos cortados como sinal de entrega total ao Cristo pobre, casto e obediente. Ao se dirigir para a igreja de São Damião, claro, juntamente com outras moças, deu início à ordem contemplativa feminina da família franciscana das Clarissas, da qual se tornou mãe e modelo, principalmente no longo tempo de enfermidade, período em que permaneceu em paz e totalmente resignada à vontade de Deus. Nada podendo contra sua fé na Eucaristia, pôde ainda se levantar para expulsar, com o Santíssimo Sacramento, os mouros, homens violentos que desejavam invadir o convento, lá em Assis, e assistir um ano antes de sua morte, no ano de 1253, à celebração da Eucaristia sem precisar sair de seu leito. Por essa razão é que a santa de hoje é aclamada como patrona da televisão. Santa Clara de Assis,
rogai por nós.